Temota vai falar aí sobre a assinatura da recuperação judicial, a oficialização da SAF e os reforços, né? A pauta tá recheada, hein, TT Mota? Boa tarde. Boa tarde, Linhares Júnior. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a torcida Coxa Branca, como dizia aquele não tem um momento de paz. Ontem foi divulgado na internet o documento que a juíza Luciana Pereira Ramos, da 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba, precisa assinar justamente para dar o aval nesse processo final aí de homologação da SAF do Curitiba. A gente até trouxe a informação semana passada de que a juíza não tem um prazo determinado para fazer isso. Porém, o fato da SAF assumir o Coritiba em definitivo depende sim dessa assinatura da juíza Luciana Pereira Ramos. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do Coritiba agora pela manhã. De acordo com a assessoria, esse documento ainda não foi assinado. Tá? Então, o papel já está na mão da juíza, dependendo apenas dessa assinatura para aí sim a SAF assumir de uma vez por todas o Coritiba. Lembrando que a aprovação da SAF aconteceu no final do mês de maio, dia 30 de maio, o Conselho Deliberativo do Coritiba aprovou por 98% dos votos e no dia seguinte, dia 31 de maio, os sócios do Coritiba aprovaram com 96% da aprovação. Então a gente aguarda essa assinatura, esse aval final da Justiça, né, da Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba, para que aí sim a SAF possa assumir de uma vez por todas, né, oficialmente, o time do Coritiba e todo o seu departamento de futebol. Por que é importante esse documento que a juíza Luciana Pereira Ramos tem que assinar? Ela vai analisar se realmente os compromissos financeiros do Coritiba vão ser cumpridos com a chegada da SAF. Lembrando que a dívida do Coritiba hoje é avaliada em 270 milhões de reais. E aí, se a juíza achar que com a vinda da SAF essa dívida vai ser paga, ela dá lá o seu autógrafo, dá lá a sua assinatura e aí sim, esse é o último passo para que a SAF do Coxa seja finalizada. Questão de mercado, muita movimentação hoje pela manhã. Primeira notícia é que o Coritiba teve que comprar 50% dos direitos econômicos do meia Marcelino Moreno. Por quê? O jogador teve uma proposta do Racing da Argentina. E aí, como ele está emprestado no Coxa, ou o Coxa comprava 50% do jogador, ou deveria liberá-lo. E essa decisão, né, essa opção de compra do Coritiba valia por 48 horas. E aí, hoje pela manhã, entrei em contato com o executivo-chefe do Coritiba, o Arthur Moraes, que confirmou sim a compra de 50% dos direitos econômicos do Marcelino Moreno. O Marcelino Moreno, até falando um pouco aqui dos números dele para a torcida Coxa Branca, ele foi titular em 14 jogos até aqui, porém em 11 deles ele foi substituído. 12 jogos ele ficou na reserva e teve apenas um gol. E o pessoal até comenta já nas redes sociais, falando, pois é, né? Até o Racing da Argentina queria, e com o Antônio Oliveira ele só ficava no banco de reserva, Janaína. Pois é, ele não era aproveitado com o Antônio Oliveira, né? Depois, com o Zago, que ele começou a ganhar mais oportunidades e a gente também não entendia, né, qual era a opção, qual era os motivos, né, do Antônio Oliveira não dar oportunidades, não dar uma sequência para o Marcelino Moreno, justamente pelo currículo que ele veio, né? Um jogador que prometia entregar e ajudar o Coritiba nesta temporada. E aí, quando ele foi utilizado, realmente é um jogador que se destaca em meio ao elenco do Coritiba, tem ajudado mesmo diante de tantas dificuldades, né? O Coritiba vai completar, se não vencer o Internacional, a gente espera que agora seja o momento da virada, né? 4 meses, né? Sem vitória. São 16 jogos já, um momento muito difícil, mas o Marcelino, ele dá uma vida diferente ao meio-campo do Coritiba, dá uma outra movimentação e seria muito prejudicial perder um jogador da qualidade dele nesse momento, até porque ele sim teve sequência com o Zago nesta temporada, né? Ele conseguiu se firmar ali na titularidade. Ele convenceu o Zago que ele tem que ser titular, né? Ele entrou meia hora lá no jogo e
Né? Barbarizou. E diversas vezes a gente fez a enquete aqui no Bate-Pronto, né? Se ele deve ser titular ou não, e sempre ganhou que sim. Então o torcedor coxa branca quer ver. Distância, né? E esse é um investimento que é já da SAF, né? Porque exatamente. O Coritiba, até o dia 31 de março, todos os jogadores que estavam no elenco do Coritiba... De maio, né? Pertencem ao Coritiba, né? Todos eles. O Marcelino já é um investimento da SAF, ele já passa a ser um ativo da SAF. É bom também que isso fique claro, né? Porque já é o trabalho da SAF no investimento que faz nesse novo contrato que tem com o Coritiba. E falando de investimento, Linhares, essa é a questão. 50% do Marcelino Moreno custaram aos cofres da SAF cerca de $1,5 milhão de dólares, o que hoje na cotação atual cerca de 6,5 milhões, 7 milhões de reais. E o próprio Carlos Amodeu trouxe informação na semana passada, ele até falou pra gente, quando ele deu aquela entrevista coletiva no Couto Pereira, de que o Coritiba pretende gastar agora na janela 30 milhões de reais em negociação. Tira 7 agora do Moreno, sobram 23. 23, é isso aí. Ainda legal. É bastante, né? E ainda trazendo a questão da movimentação do mercado coxa branca, uma notícia que ontem movimentou e muito os bastidores foi a proposta do Coritiba pelo Nicão. Né, a proposta, a notícia trazida pela Monique Vilela, confirmada pela Rádio Itatiaia lá de Belo Horizonte, que confirmou que realmente o Coritiba teria procurado o Nicão. O Nicão, por outro lado, agradeceu, mas diz que no Coritiba ele não vai jogar. E outra notícia que foi confirmada agora pela manhã pelo executivo de futebol Arthur Moraes do Coritiba é sobre o Héctor Fertoli. Na sexta-feira passada, muita gente nas redes sociais acabou cravando a vinda desse jogador, o atacante argentino de 28 anos. A contratação dele era dada como certa, né? Vinha por empréstimo até o final do ano. E aí, hoje pela manhã, quando eu fui falar da questão aí do Marcelino Moreno, perguntei pro Arthur Moraes sobre a situação do Héctor Fertoli. Falei, e aí, desistiram? Ele falou, mas a gente nunca disse que ia trazer. Pois é. E pelos números, emperrou, né? Pelo jeito, emperrou. Acho que leram os números do Fertoli aí nas últimas temporadas e acabaram chegando à conclusão que esse ano, 2023, 6 jogos e nenhum gol. O torcedor nas redes sociais está até comemorando 2 notícias no mesmo dia, 2 boas notícias. Muito bem, 12:15.